Eu nasci aqui no dia 10 de outubro de 1948, quer dizer, no outro século. Nasci numa família de gente que cultuava a literatura, poesia especialmente. Meu pai tinha uma memória prodigiosa e ele declamava poesias de vários autores, dele inclusive, né? Mas de outros autores. Meu pai sempre foi muito generoso. Quer dizer, ele podia fazer só os dele, né, e recitagem dele, mas não, ele declamava Fagundes Varela, Cruz de Souza, e com empolgação que contagiava a gente. Ele conseguia, sabe, imantar todo mundo na sala onde ele estivesse, quando ele recitava, quando ele declamava as poesias. Então, a vida toda, desde pequenininho, ouvindo isso, ouvindo falar sobre poesia, sobre literatura, já tinha a história do meu avô, que teve um poema atribuído erroneamente a Olavo Bilac, ao seu de Amoroso Lima, um professor de literatura, fez uma antologia, organizou uma antologia de Olavo Bilac, e aí pegou um texto, que chama Alma de Poeta, que meu avô tinha o hábito de botar só as iniciais, OB. E realmente é um poema lindíssimo, parnasiano. O Alceu de Amoroso Lima presumiu que fosse do Olavo Bilac e incluiu no livro dele, na antologia dele. Aí uma aluna do Alceu de Amoroso Lima, daqui de Cambuci, já até morreu, Maria José Tavares, filha de Máximo Tavares, né? Ela falou, não, essa poesia é do meu avô, não é de Olavo Bilac. Aí deu aquele tititi, houve uma polêmica na imprensa e depois o próprio Olavo Bilac reconheceu que não, que ele ficaria muito orgulhoso de assiná-la, mas que a poesia realmente não era dele. Posso declamar para vocês? Chama Alma de Poeta. Asas ao vento abertas, a gaivota parte buscando a ausente companheira. Roçando as plumas na azulada esteira, pousa distante na deserta ilhota. Ali, dos mares na amplidão remota, tem ela um ninho pendurado à beira d'água, junto à relva que viçosa brota. Quando a procela em seus brutais arrancos, açoita irada do rocher dos flancos, e os ventos uivam com fragor profundo, ela em seu ninho, sem temores, quieta, é a vera imagem da alma do poeta, tranquila em face das paixões do mundo. É uma coisa belíssima, quer dizer, isso na minha vida toda, eu já pequenininho já ouvia, né, o Alma de Poeta, declamado com maior empolgação, com maior orgulho, porque ele era idolatrado pela família, o velho. Então, a influência para gostar de literatura veio daí, da minha criação, do ambiente em que eu vivi, onde as pessoas liam muito, meu pai lia muito, gostava de poesia, declamava muita poesia e incentivava a gente. Ele nos dava incentivo. Ele não gostava muito, por exemplo, quando eu comecei a escrever, fazia assim, tentava fazer o classicão, né, rimado e metrificado, porque era a escola dele. Ele gostava de poesia rimada e metrificada e não aceitava muito o modernismo. Para mim, a poesia é o suprassumo da literatura, é o que tem de melhor. Eu, por exemplo, poderia, com o cabedal que eu tenho de cultura, com o vocabulário que eu tenho, eu poderia, vamos fazer um livrinho aí, um policialzinho ou um pornográfico para ganhar dinheiro. Nunca quis, nunca me passou pela cabeça. Porque o meu negócio é poesia. Eu sou apaixonado pela poesia, tenho loucura por poesia. Então, só me dediquei a isso. Nunca me passou pela cabeça, vou escrever um romancezinho para ganhar dinheiro. Não é o caso, não é o meu caso. Não é o importante, isso não é o importante. O importante é você passar uma mensagem boa, se você puder, né? Tornar o mundo melhor, como a gente ouve falar, faz alguma coisa para tornar o mundo melhor. Eu gostaria, sinceramente, eu gostaria. Eu acho que o meu livro, inclusive, tem propostas boas. Me espelhar propriamente não, mas os melhores poetas do Brasil, para mim, são Carlos Drummond de Andrade, João Carvalho de Melo Neto, Mário Quintana, Manuel Bandeira. Se for falando, a sala vai ficar entupida de fantasma. Manuel Bandeira,
Mário Quintana, Cassiano Ricardo, Cecília Meirelles, Cora Coralina, que é excelente. Cora Coralina é uma doçura de escritora, né? Uma pessoa maravilhosa que viveu lá em Goiás Velho. Eu fico pensando, uma história parecida comigo, porque lá é um buraco. Goiás Velho é um buraco. Mas tem Ascenso Ferreira, né? E muita gente boa. E atualmente tem o Arnaldo Antunes, tem o Lenine. Aí tem uma pergunta sobre se letra de música é poesia. Isso. Algumas são muito boas. Aliás, tem poesia que foi musicada, tem poesia de Cecília Meirelles que foi musicada, né? Tem poesia de Ferreira Goulart que foi musicada, né? A rima é um adereço muito bonito. É como a mulher. A mulher realmente é mulher. A Diná é bonita aí. Mas se ela bota aí uns colares, uns ouros, uns brincos, um negócio, fica mais bonito, né? A poesia, a rima é um adereço. Ela não é essencial. Tem poesia. Tem Fagundes Varela tem poemas lindos que não tem rima nenhuma. E ninguém pode dizer que não é poesia porque não tem rima, isso é bobagem. São lindas, né? Então a rima, mas a rima é um adereço precioso às vezes. Às vezes é um achado dentro da poesia. E eu gosto das que vêm. A gente pode ficar martelando em cima até sair uma rima. Mas é bom quando ela vem assim, ó, expondo do ar. Surge assim como um insight assim, bota isso e fica lindo. Eu costumo botar, não faço sempre não, já fiz assim a capricho de fazer toda a poesia e rimar os dois, tentar fazer uma rima no final do verso, porque eu achava assim, como o soneto tem o fecho de ouro, eu pensava assim, vou botar uma rimazinha, para ficar mais bonito, para ficar, né? Então a maior parte das minhas poesias tem realmente uma rimazinha no final. Intencional. Faço isso intencionalmente, boto a rimazinha. Mas os textos bons, os que eu acho melhores, não tinham essa preocupação de rimar. E não estão publicados. Aí, nesse livro aí, o levinho, como diz o padre lá, é a papinha da literatura, é coisa para ninguém ficar encucado, para ler e entender. Mas eu tenho coisas guardadas ainda que eu não publiquei, não tive chance, que já são mais elaboradas, sabe? Elas estão guardadinhas aí. Essa daí é que eu acho que é mais, que o público vai aceitar melhor, vai entender melhor. Não tem nada de hermético, não tem nada fechado para ficar encucado. E eu acho que o bom de escrever é assim. Eu escrevi isso lá atrás, hoje em dia eu não faço mais. Muito pretensioso. É igual uma vez eu vi uma entrevista com Vinícius de Moraes. Aí Vinícius ria de si mesmo, né? Impressionante. Aí ele falou assim, o meu primeiro livro chamava Forma e Exegese. Olha que coisa pedante, pretensiosa, mas não é? Pensa direitinho. Coisa pedante, forma e exegese. Olha que coisa, né? Não, minha poesia, eu procuro não ter nada disso. Ultimamente, de uns anos para cá, vamos dizer assim, de uns 30 anos para cá, o que eu escrevo, eu procuro ser assim, bem, para todo mundo entender. Se gostar da mensagem, tudo bem, mas pelo menos eu não vou encucar ninguém vai ficar encucado, e também não gosto muito de tratar de temas polêmicos, não trato, eu trato de coisa leve, suave. Ela está solta aí, você tem que pegar, você tem que estar disponível, tem que estar receptivo, não é uma propriedade minha, eu não, Oscar é dono da inspiração, não, a inspiração está aí. E você capta. Eu, por exemplo, já teve uma poesia que eu estava deitado na cama para dormir, e aí me veio aquele negócio, não, eu vou levantar e vou escrever. Mas a poesia já estava na minha cabeça. Aí eu levantei e botei no papel.
Mas eu acredito sim em inspiração. Agora, não tem assim, uma musa inspiradora, eu não tenho não. Ah, esse aqui, ó, essa poesia aqui, é que eu levantei para escrever, mas ela já estava na minha cabeça. Chama Fatal. Um casal de achirras em amoroso estardalhaço cruza o espaço e pousa na goiabeira. Amam-se as turras em birras, lembram o ruído de serras sua conversa de amor. Nesse idílio escandaloso despencam do galho à terra num mergulho assustador. Com alvoroço redobrado descobrem um tronco direito, tendo um buraco perfeito com jeito de virar casa. E batem asas numa algazarra festiva na direção do achado. Pousam ambas na soleira da porta do novo lar. A mais afoita e mais viva penetra no bojo umbroso do velho tronco furado. Lá no fundo pia, chia, porém logo silencia e se demora a voltar. A outra grita muito aflita e como que se irrita, toda treme e se arrepia e rodopia no ar. Impaciente se agita junto do tronco a voar. Eis que do oco aparece um verde traço lustroso que desce em suaves coleios e imita um S com uma saliência no meio. Entenderam? É uma cobra verde. Estava dentro do oco da árvore e pegou aqui, entrou. Aí tem nós tínhamos um senhor muito culto aqui em Cambuci, que foi até presidente da Fábrica Nacional de Motores, era um figurão da política, tinha prestígio, a beça. Ele, quando leu, ele ficou uma fera, porque disse que cobra verde não come passarinho. Ele só faltou me bater. Aí eu teimando, ele come sim, cobra verde come passarinho. Ele não reclamou da poesia em si, não. Mas desse fato ele achou, cobra verde come como passarinho. A gente pega ela às vezes dentro da gaiola, come o passarinho, depois não consegue sair, porque ela fica com aquele calombo, né, e não passa na paleta. Mas come sim. Mas ele ficou bravo, porque eu falei que a cobra tinha subido a tambaxira. Mas essa poesia aqui eu levantei. É isso que eu falo, tem inspiração sim, ela está aí solta. Eu já estava deitado para dormir lá em Niterói. No apartamento, a gente dividiu o apartamento com minha irmã. Aí eu já tinha deitado para dormir, aí veio a poesia na minha cabeça, aí eu levantei e escrevi. E saiu do jeito que veio, escrevi. Ela não tem nada burilado, ela veio. É isso que eu digo, então tem inspiração sim. O poeta morre de fome. Se ele não souber fazer música para musicar os textos e lançar, não, o poeta morre de fome. O poeta não pode ser considerado profissão nenhuma. O poeta é um ET. Mal se comunica, não é? Raramente se comunica, consegue. O Carlos de Mauro de Andrade dizia que a poesia é incomunicável. Eu não chego a tanto, não. Porque eu, por exemplo, eu entendo poesia e gosto de poesia, sempre gostei. Então, se eu leio um texto poético, eu percebo a poesia. Né? Eu acho que não é bem assim, não. A poesia não é incomunicável, não. Mas ela precisa ser divulgada. Se ela ficar engavetada como as minhas estão, aí ninguém realmente vai saber. A minha alternativa é o livro, porque eu sou analfabeto em informática, sou péssimo, sempre fui. Aprendi a mexer em computador por obrigação quando eu estava trabalhando na justiça, aí tinha que fazer as coisas no computador, então, mas eu não sei nada de internet, não sei acessar a internet, não sei, sou péssimo nisso. Eu não sou muito habilidoso com as mãos, então, para mim, ainda é o livro que é a minha possibilidade. Tanto que eu tenho os textos remetidos para uma editora. Ela está analisando, eu estou esperando a proposta chegar. Quer dizer, eu vou editar mais um livro, nessa mesma editora. Não. Eu acho que as pessoas têm, às vezes, com curiosidade. Olha, ele escreveu uma poesia, olha, tem uma poesia, olha. Mas eles não têm o hábito de ler poesia. É uma questão que tem que ser incutida desde criança. É como eu digo, eu tive essa formação, né?
Meu pai sempre gostou de poesia, sempre declamou poesia, sempre, e mostrava os textos dele para mim, e eu mostrava os meus para ele. Então havia uma troca. É isso é que faz a coisa render. Mas aqui em Cambuci não. Eu, por exemplo, de vez em quando, eu já andei botando umas poesias lá na farmácia da Lola. Umas até meio gaiatas sobre amizade, que eu escrevi numa época de Semana Santa. Aí eu, sobre amigo verdadeiro, né, o falso, tá lá, né, pendurado lá. Mas pouca gente, as pessoas não comentam. Agora, por exemplo, eu fiz recentemente uma sobre as fotos. Vocês sabem, vocês conhecem a Sibipiruna, vocês são lá do IFE, tem, né? A Sibipiruna, vocês conhecem? A árvore. Uma árvore que dá uma floração amarela, dourada, linda. Aqui no morro é cheio. Na estrada daqui para São Fidélis a gente vê um monte. Há dias atrás estavam lindas. Floresciam em abril e eu acho que eu nunca tinha me tocado que elas floresciam. Elas floresceram ali lindas. Aqui na cidade, dentro do plano urbano, tem Sibipiruna. Só que elas não florescem, sabe por quê? A poda não é uma poda, disse o Valdemar, que é uma foda. Porque vai é uma arrasa com a planta. Então elas não chegam a florescer. Todas estavam florescendo. No morro aqui tinha um monte florescendo. Na estrada daqui para São Fidélis, cheias, lindas. Ela chama a Dama Dourada. Ela poderia ter sido até mais aproveitada do que o oiti. O oiti suja muito. Além de cair aquele balebão, aquele negoção, aquele fruto dele, solta muita folha. Aqui a Sibipiruna é tão podada que ela não floresce na época própria. Aí eu fiz uma poesia outro dia sobre isso. Essa aqui, ó. Exposta ao sol escaldante, a tenaz Sibipiruna vestiu mantilha amarela. Alegre nota quebrar do mês de março a mesmice. Que sorte a dela não estar no plano urbano, porque aqui, ano após ano, nossas árvores recebem tratamento desumano. Podas? Não, mutilações. Mas por que é que assim procedem? Eu desconheço as razões. Não o sei, não me perguntes. A uma cidade tão quente, cumpria prezar a sombra para amenizar o calor. Na canícula reinante ao sol de março inclemente, dar guarida aos transeuntes. Ser prudente como as cobras e como as pombas ser simples é lição de muito siso. Com a vida de um bom cristão, falar mal dos governantes é mal, não se coaduna. E afinal de contas, tenho muito mais do que preciso. Eu tenho a Sibipiruna. Porque elas florescem no morro ali, lá no morro do Manuel Gomes, onde é a caixa d'água, né? Também tem algumas espécies lá, que estavam todas floridas há uns dias atrás aí. Lindas. Aqui no plano urbano tem algumas. Ali perto da ponte tem uma, em frente ao Itaú tem outra. Lá na Rua do Machado, no comecinho da Rua do Machado ali, na frente da casa do Tiro de Conceição, minha mulher, tem também. Só que elas não florescem. Porque eles podam demais. Eles primeiro que poda fora da época, né? Em pleno verão eles estão podando. Calor infernal, março, mês de março, toca podar árvore. Então, para mim, isso é uma tristeza muito grande. E não é a primeira vez que eu toco nesse assunto, não. Que eu acho que aqui, até nesse livro aqui tem. Já é coisa velha, é prática antiga da prefeitura. Eu escrevo muito sobre a natureza. Sobre plantas, sobre bichos, sobre as manhãs, sobre... Tem coisas, é claro que tem outras coisas, né? Mas, de um modo geral, eu me inspiro muito na natureza, nas coisas da natureza. No Rio Paraíba, como se me encanta. Eu sou apaixonado por isso. Eu podia ter ido embora daqui. Já tive chance. Aliás, morei muitos anos fora daqui. Mas meu sonho era voltar. Eles costumam usar o espaço da biblioteca.
para fazer umas mostrazinhas, mas nunca individual não, sempre coletiva, de vários artistas, aí expõem lá uns quadros, mas não tem, aqui não tem, realmente não tem um centro cultural adequado, com instalações adequadas para esse tipo de coisa, um recital de poesia, uma oficina de poesia, um recital de poesia, não tem. É isso que eu estou falando. Na São Fidélis, além do grupo de teatro amador, eles têm um grupo de declamadores que já vieram aqui, deram um show, gente novinha, 17, 18 anos, moças lindas, deram um show, porque sabem declamar, porque né, tem a técnica para declamar, já vieram aqui numa sessão da Academia de Letras de Cambuci, deram um show de declamação, porque lá São Fidélis promove um concurso de poesia falada. Então eles aproveitaram os textos vencedores lá, alguns dos textos vencedores, e declamaram aqui. Foi extraordinário, belíssimo, apresentação magnífica. Mas lá tem, aqui não. Muita coisa, inclusive não estimula ninguém a escrever. É muito pouca gente que escreve e cada vez menos. Aqui não tem, você não vê ninguém despontando, dizendo assim, fulano está começando a escrever, e escreve bem. Se tem alguém escrevendo, está guardado, escondido. Eu acho muito triste. Eu acho muito triste porque é o tal negócio. Uma expressão artística leva a outra. Eu acho que vai estimulando novas manifestações artísticas. A pintura, por exemplo. Aqui tem algumas pessoas que fazem pintura. Minha mulher está fazendo aula de pintura. Se tiver a exposição, aqui tem uma artesã excelente, mas atualmente eu não sei nem se está fazendo nada. A Dilma, mulher de Paulo Poli, ela é uma artesã excelente, de um bom gosto extremo, sabe? Faz coisas muito bonitas, mas ultimamente não tenho ouvido nem falar nada sobre ela. Mas não há, é isso que eu estou falando. Não, aqui nós não temos um espaço para isso. Como não tem, né? Não tem o teatro, já teve aqui um cinema, que eles, em vez de ter extinto o cinema, transformado em loja, deveriam ter guardado aqui para ser um teatro. Né? Ainda que não fosse assim utilizado sempre, mas eventualmente apresentar uma peça, apresentar um recital, uma palestra, porque era um auditório, vários, munido de cadeiras, aquelas cadeiras de cinema mesmo. Fecharam, extinguiram, acabaram com o cinema, acabaram com tudo, acabaram com o jornal, acabaram com o cinema, foi só acabando. Então, em termos culturais, vamos ser muito pobres. Acho difícil, mas pode melhorar. Mudar não acredito não, que mude não acredito não. Se tivesse mesmo a força de mudar, o Geraldo Vandré, quando cantou Caminhando e Cantando, seguindo a canção, né, para não dizer que não falei de flores, tinha mudado muita coisa e não mudou. Ele pensava assim, era ele. Mas e os políticos que estão aí? Não muda. Ele já vem com a cabeça feita, eu vou fazer o meu, vou encher meu pé de meia. Não é, coitado do Vandré, ele foi um bode expiatório de um sonho dele, mas que não vingou e que não vingaria nunca, porque do jeito que as coisas são no Brasil, não muda. Mudar não, ela pode melhorar. Eu acredito que a poesia melhore muito, possa melhorar muito o mundo, tornar mais bonito. Né? Porque a poesia é uma coisa muito bonita, pode trazer beleza ao mundo, mas mudar acho muito difícil. Sede assim qualquer coisa serena, isenta, fiel, flor que se cumpre sem pergunta, onda que se esforça por exercício desinteressado, lua que envolve igualmente os noivos abraçados e os soldados já frios, igual a pedra detida sustentando seu demorado destino, e a nuvem leve e bela, vivendo de nunca chegar a ser. A cigarra queimando sem música, ao camelo que mastiga sua longa solidão,
ao pássaro que procura o fim do mundo, ao boi que vai com inocência para a morte. Sede assim qualquer coisa serena, isenta, fiel, não como o resto dos homens. Vilmon é a estrelona. É o teu negócio, mas não tem que ter um pano de fundo? Não tem que ter estrelinha também? Tem que ter, né? Então a gente escreve.